E olha, gente, sobre esse assunto a gente conversa agora com a ginecologista Patrícia Magier. Patrícia, muito bom dia, obrigado por conversar conosco neste domingo pela manhã. Bom dia, aqui é um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir. Bom, Patrícia, a gente viu a reportagem da Olivia Freitas em relação ao que aconteceu com a filha da cantora Alexa. Gostaria que você explicasse um pouquinho melhor o que é essa síndrome e o que ela pode causar nas gestantes e, é claro, também nos bebês. A pré-eclâmpsia é uma síndrome, na verdade, que ela desenvolve hipertensão por conta da gestação. E no caso da cantora, ela evoluiu para uma coisa mais grave, que é a síndrome HELP. A síndrome HELP é um acometimento que você tem também a hemólise, que é perda de células vermelhas e baixa de plaquetas, e são complicações que são muito graves e que o parto ele acaba sendo a alternativa definitiva para que se resolva essa condição grave, essa complicação grave da pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia ela tem hipertensão na gestação, ela pode se agravar com a eclâmpsia, que é a presença das convulsões, e da síndrome HELP, que é uma outra complicação mais grave ainda, que bota em risco tanto a vida da mãe quanto a do bebê. Por isso, a opção da interrupção dessa gestação para preservar a mãe e tentar salvar o bebê, que no caso da Sofia, infelizmente, não foi bem sucedido. E doutora, quando surgem os sintomas, tem um período específico da gestação, até mesmo no período pós-parto? Então, normalmente a partir de 28 semanas. No caso da Alexa, foi bem precoce, né? Então, assim, é um quadro que demandou um pouco mais de cuidado, mais gravidade, porque se tenta esperar um pouco mais para amadurecer o pulmão do bebê, tenta estabilizar a mãe, até o momento que se realmente o risco é iminente para a mãe, se interrompe. Então, normalmente, terceiro trimestre, que no caso dela aconteceu de forma mais precoce. Por isso, a maior gravidade também no quadro da Alexa. E quais são os sintomas? Começa a ter um mal-estar ou uma dor? Ou quais são os sinais que apontam que isso pode acontecer? Isso é muito importante servir de alerta, porque as pessoas tendem a normalizar sintomas e o corpo ele dá sinais. No caso da hipertensão, é muito importante você detectar esses sinais para procurar logo alertar durante o seu pré-natal. Os sinais mais importantes, principalmente da síndrome HELP, também dor de cabeça, náusea, vômito, dores abdominais, inchaço, visão turva, são sintomas muito específicos, muito alarmantes e que realmente você não pode considerar banalizar uma dor de cabeça ou achar que é só mais uma náusea da gravidez. Quando você tem esses sintomas de uma forma mais resistente, que não responde bem a medicações tradicionais analgésicos, que a gente sabe que tem autonomia durante o pré-natal, é muito importante esse alerta, porque quanto mais precoce é feito o diagnóstico, é uma condição de altíssimo risco, que demanda cuidados, sim, porque tem risco para a mãe e para o bebê. Muito importante que mulheres grávidas se atentem a esses sinais do corpo, porque isso pode salvar vidas. E doutora, em caso dessa suspeita de síndrome, o que é preciso fazer, o que é importante fazer? Já procurar uma emergência, um médico o quanto antes? Sim, com certeza, na verdade, o quadro ele começa com hipertensão normalmente, então, durante o pré-natal, muito importante o controle do peso, fazer seus exames regularmente. Se você tem histórico, no caso da Alexa, de pré-eclâmpsia em gestação anterior, já é considerada uma gestação de alto risco, então, o peso, a sua alimentação, ter um estilo de vida saudável, não faltar às suas consultas de pré-natal é muito importante. Se você já tem uma condição pré-existente, é um pré-natal que demanda mais cuidados, é todo um controle de exames muito mais rigorosos, sabendo que, especialmente se você já teve histórico de pré-eclâmpsia, ou se tem histórico familiar de pessoas da sua família que tiveram quadros como esse, é um pré-natal que demanda mais cuidado, você tem que programar essa gestação. No caso da Alexa, o ideal você tenha pelo menos 1 ano para esse corpo se recuperar desse momento que ela viveu, dessa gestação. Então, cuidados, sim, são mais... Toda gravidez demanda cuidados, mas no caso de uma gravidez de alto risco, esses cuidados têm que ser muito mais do que redobrados. Falando em cuidados, doutora, quem tem maior risco? A própria mãe ou o bebezinho, nesse caso também, por ser tão mais sensível, mais delicado, ele acaba ficando um risco maior ainda? No caso da síndrome de HELP, os dois têm bastante risco, mas depende muito de quando ela se instala. No caso da Alexa, foi uma síndrome HELP que se instalou com 25 semanas, é muito precoce.
Então, o risco realmente é muito alto para o bebê, por mais que se tente estabilizar a mãe por algumas horas ou 2 dias para fazer o corticoide, amadurecimento do pulmão, 25 semanas é realmente muito precoce. Quando se acomete com 34 semanas, seria o outro extremo da prematuridade, normalmente o bebê sai bem, porque já deu, o pulmãozinho já está, então você interrompe a gestação, o bebê sai bem. A mãe que realmente demanda mais cuidados, porque quando chega na síndrome HELP, que já risco de acometimento renal pela hipertensão, risco de AVC, que é acidente vascular cerebral, que é o derrame, por conta da hipertensão, riscos de alterações renais por conta da hipertensão. Então, dependendo da dificuldade do manejo da pressão arterial, que são os complicadores, da questão, às vezes precisa de transfusão sanguínea por conta da queda dos glóbulos vermelhos, da plaqueta. Existe uma condição muito grave por conta da plaqueta baixa, que é a coagulação intravascular disseminada. É como se você sangrasse por vários tecidos. Então, na mãe, normalmente é bastante complicado, mas se você tem um diagnóstico precoce e interna numa UTI obstétrica, você consiga manejar todas essas complicações, sai bem. E doutora, quem teve a síndrome de HELP, nesse caso da cantora Alessia, ela pode engravidar novamente? Pode, ela pode engravidar, mas só pelo fato desse histórico obstétrico dela, ela já é considerada uma gestação de alto risco. Então, vai ser toda uma programação dessa gestação, ela deve ser feita, um controle de alimentação, um manejo da medicação, muitas vezes é indicada a aspirina como prevenção, se usa muito cálcio também para monitorar a pressão arterial. Então, é uma gravidez extremamente planejada e durante o pré-natal, considerado um pré-natal de alto risco só pela história pregressa dela, isso já demanda maiores cuidados da pressão arterial, especialmente porque muitas vezes depois da pré-eclâmpsia, até da HELP, é uma condição gerada pela gestação. Ela pode nem se tornar uma paciente hipertensa crônica, mas no momento que ela engravida de novo, esse risco volta a nos assombrar. Então, precisa ser monitorada desde o início do planejamento dessa gravidez, se preparar para a gravidez e durante o pré-natal, extremamente rigoroso esse controle da pressão arterial e da saúde dela como um todo. Mas pode engravidar. É uma boa notícia. Doutora, também como é que é feito esse tratamento? É apenas com o parto de emergência ou alguma outra forma de acompanhamento para que faça isso até o período, de certa forma, né, de fazer o parto normal? Não, na verdade, sim. Na hora que você faz o diagnóstico até o parto, você tem que internar, controlar com medicações antihipertensivas. Ela vai passar por uma cirurgia, uma interrupção na verdade, uma gravidez, né? Ela não entrou em trabalho de parto, então ela tem que ter um controle da pressão arterial, normalmente fazendo medicações anticonvulsivantes. Se ela não fez a eclâmpsia, ela não convulsionou, é importante você fazer a medicação anticonvulsivante, logicamente está dentro de uma UTI, toda monitorizada, muito importante por conta das plaquetas baixas, e ela vai passar por uma cirurgia, você ter um controle, como é que está essa coagulação, através de exames de sangue, controle se precisar de transfusão de sangue também, estabilização de eletrólitos. Então, tem todo um arsenal terapêutico que é feito para preparar ela para o parto. Não é parto normal, não tem condições de passar por um parto normal. Normalmente, a interrupção ela é de emergência por conta da síndrome HELP. O que você, na verdade, prioriza é a mãe, nesse caso, mas se tiver condições de você estabilizar hemodinamicamente dela não ter nenhuma lesão hepática, nenhuma lesão renal, é importante que ela consiga pelo menos fazer uma medicação para amadurecer o pulmão do bebê, para dar mais condições desse bebê sobreviver devido à prematuridade, se opta, mas é um jogo de risco-benefício. A gente vai avaliando sempre, na verdade, priorizando a saúde materna, que é onde está se colocando com maior risco. Perfeito, doutora. Muito obrigado pela sua participação neste domingo aqui na Band News TV. Um assunto extremamente importante e que serve de alerta aí para todas as mulheres do nosso país. Obrigado mais uma vez, um bom final de semana para a senhora. Totalmente.